Nós vamos então dar início a mais uma sessão clínica do Hospital Procardíaco e eu queria iniciar com alguns informes. Na semana passada nós tivemos o congresso da SOCERJ, com uma participação bastante efetiva do hospital, tivemos um encontro sobre insuficiência cardíaca, com uma sala cheia e com bastante interação com a plateia. O Dr. Marcelo Montero foi o coordenador dessa sessão. Tivemos 19 trabalhos aprovados, eu tinha falado em 17 na semana retrasada, mas acabaram sendo 19 trabalhos aprovados. Eu queria parabenizar então todos os autores. Eu acho que foi uma participação bastante marcante do hospital. Essa semana está sendo uma semana muito rica de atividades para o hospital. Após essa semana do congresso, nós então reiniciamos ontem à noite com uma sessão clássica já do hospital, uma sessão do Instituto Grandes Temas, que é uma sessão da terapia intensiva, mas que aborda de uma forma geral temas de medicina geral. Ontem tivemos um convidado internacional da Universidade de Dublin, falando sobre procalcitonina nos diversos cenários. Foi bastante interessante, isso vai estar postado para os que tiverem interesse. No site do hospital. Amanhã, quinta-feira, às 5h30 da tarde, nós vamos ter a reunião do Serviço de Neurologia, que também é uma reunião aberta, com o tema acidente vascular cerebral em jovem, como proceder. Na Sexta Consciência, que é aquela sessão que todos vocês já conhecem, que acontece todas as sextas-feiras, nessa sexta-feira o grupo responsável, então, é o grupo de imagem, e quem vai coordenar essa sessão vai ser o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, e o tema é Imagem Cardiovascular no século XXI, Machine Learning e Inteligência Artificial. Vão ter alguns debatedores, alguns apresentadores, trazendo esse tema que está absolutamente em voga em relação à incorporação dessas novas tecnologias e da inteligência artificial dentro da prática médica cotidiana. Eu acho que deve ser um assunto bastante interessante. Vai ser nesse auditório, no mesmo horário da sessão clínica, de 12 às 13h30, impreterivelmente. Na semana que vem, nós não teremos sessão clínica, dia 17 de maio. Em função do encontro de insuficiência cardíaca, que vocês já devem ter recebido, que vai ocorrer no Hotel Windsor ou Hilton, como queiram, na esquina da Avenida Atlântica com Princesa Isabel, para os saudosistas Meridian, para os atuais Windsor, para os futuristas Hilton. Vocês podem escolher o hotel que vocês quiserem, mas na esquina da Princesa Isabel, esquina com a Avenida Atlântica, será um dia inteiro de atividades voltadas a questões sobre insuficiência cardíaca, que o hospital vem se debruçando de uma forma bastante importante nos últimos meses, através de certificações internacionais e programas de qualidade assistencial. Hoje nós teremos uma sessão clínica, sem dúvida nenhuma, com um tema bastante relevante, que é a hipertensão pulmonar, que tem como tópico um olhar além dos guidelines. Quando eu vi o tema, e aí o Dr. Marcelo Bandeira, que é o nosso convidado, a quem eu já de antemão agradeço a sua disponibilidade e dedicação na preparação da sessão, Dr. Marcelo Bandeira, que é um estudioso do assunto, fez a sua tese voltada para a hipertensão pulmonar e é quem vem participando nos eventos de hipertensão pulmonar de uma forma bastante enfática na discussão desse tema. Traz como complemento do tema, então, um olhar além dos guidelines. Nessa época de medicina baseada em evidência, me parece uma provocação bastante saudável que a gente possa olhar essas situações clínicas e essas doenças olhando além dos guidelines, e acredito eu não conheço a exceção, como não faço questão de não conhecê-las previamente, que nós tenhamos argumentos suficientes para poder
questionar alguns aspectos que os guidelines possam estar recomendando e trazer isso, então, à discussão da plateia. Marcelo, eu mais uma vez te agradeço. Marcelo vai funcionar tanto como apresentador como debatedor. Eu pediria que você inicialmente assumisse o cargo de moderador para que pudesse chamar os participantes que vão compor, então, essa sessão clínica. Muito obrigado a todos. Quem vai estar participando na sessão comigo são dois colegas já conhecidos de vocês. O Dr. Guilherme Laval faz parte do serviço de hemodinâmica aqui do hospital e é um colega que participava realmente de uma forma significativa das atividades de hipertensão pulmonar na UFRJ. O professor Daniel Vetti, da UFRJ também, que dispensa apresentações dentro do mundo da hipertensão pulmonar. O Arnaldo Rabichovski, que também viria como debatedor. No lugar, nós tivemos um reforço de última hora que prontamente se disponibilizou, que é o Daniel Rabichovski, que vai fazer alguns comentários no lugar e possivelmente talvez fazer a transição para o Arnaldo, que estaria vindo para cá. O objetivo desse tópico é exatamente esse mesmo, é provocar porque... não falei, eu comecei falando dele. Era realmente provocar porque hipertensão pulmonar, quando a gente lida com um paciente com hipertensão pulmonar, o grande X da questão é entender se a hipertensão pulmonar é um elemento coadjuvante ou protagonista daquele quadro clínico em questão com o qual a gente se depara. E, curiosamente, a data da sessão está calhando de acontecer 5 dias depois, sexta-feira agora, quando terminou a sua SERJ, também foi o Dia Mundial da Hipertensão Pulmonar. Era um dia de atividades que foram voltadas em vários centros de referência ao redor do mundo, no sentido de trazer uma atenção diferenciada para a abordagem diagnóstica, que talvez seja o grande desafio no manuseio desses pacientes. Principalmente no sentido de quando encaminhá-los para um centro de referência ou para um grupo que tenha expertise voltado para essa área. Bom, o caso clínico em questão se refere a uma paciente de 85 anos, sexo feminino, natural do Rio de Janeiro, que vem com uma queixa de cansaço quando se esforçava, cansaço no esforço. O caso relata uma história de 5 meses de evolução de cansaço aos esforços progressivamente menores, chegando aos mínimos esforços no momento que ela procura aqui a unidade de emergência. Nesse momento ela negava dor torácica ou qualquer outro sintoma de baixo débito imediato, como síncope e pré-síncope. Isso, acabei colocando esse dado aqui, ela nega tabagismo também. De história patológica pregressa, o que ela tinha de dados importantes, como uma doença de base que permeia todo o resto, uma febre reumática. Em 2007, submetido a um procedimento cirúrgico que envolveu uma troca valvar aórtica e mitral, ambas biológicas associadas a uma correção à ablação cirúrgica de fibrilação atrial, e, num segundo momento, durante a mesma internação, um implante de um marcapasso definitivo bicameral. Além disso, essa paciente tem como outras comorbidades um hipotiroidismo, doença do refluxo gastroesofagiano, uma dislipidemia leve, gota e hipovitaminose D. E, por conta disso, só faz uso das medicações que são carvedilol, 25 mg de 12 em 12, um Lasix, uma dose de 40 mg uma vez ao dia, Citalor de 10, levotiroxina de 25 microgramas dia, Pantozol pela manhã, espironolactona, alupurinol para gota, Oscal D e Somalgin cardio. Então, a princípio, uma história como várias outras que a gente vivencia em consultório e nas unidades de emergência. Ao exame, uma paciente absolutamente lúcida, na verdade, não só vigil como lúcida, cooperativa, apesar de opineica em repouso, chamava atenção uma cianose de extremidades, uma cruz em 4, que encontrava um equivalente na oximetria de pulso, uma saturação a 86% em ar ambiente. Sem turgência jugular, 45 graus, uma pressão 135/80, não estava muito taquicárdica, um ritmo cardíaco regular, e aqui uma descrição de exame físico como sendo uma reprodução literal do que consta em prontuário com subsistórico rude em bode external esquerdo inferior e uma identificação de um ruflar diastólico em foco mitral. Murmúrio reduzido, com crepitações bilateralmente, até com um padrão um pouco mais difuso, membros inferiores sem edemas e um abdômen até relativamente inocente ao exame físico, sem visceromegalia dolorosa, nada que chamasse atenção.
E, agregado a esse relato clínico, numa busca de tentar compensar o próprio quadro clínico, há também um dado referente ao método complementar prévio mais recente, de novembro de 2016, que mostrava nesse momento, trazia para a gente essa informação, né? Quer dizer, era um eco transtorácico recente, que mostrava no primeiro momento sinais de disfunção da prótese mitral biológica, implantada em 2007 com refluxo protético central, caracterizado inicialmente como sendo leve, a prótese aórtica também com refluxo leve, a quantificação dos gradientes, AEVE médio de 5 e um VAO médio de 17 milímetros, e uma IT moderada com a famigerada PSAP, sempre que é o ponto de partida dessas histórias, de 61 milímetros de mercúrio. O pericárdio não evidenciava sinais de derrame pericárdico, porém, aparentemente, alguns dados sugestivos de espessamento pericárdico. Função biventricular nesse momento se encontrava preservada na variação ecocardiográfica, porém, com dilatação das cavidades direitas. Uma cavidade esquerda pequena, com volume indexado de átrio esquerdo levemente aumentado, e uma função diastólica que, na hora da variação, não pôde ser identificada por conta de uma ausência de onda A, apesar do relato do exame físico ser ritmo regular. Marcelo, eu vou me permitir interrompê-lo só um bocadinho para que você possa, ou eventualmente o Daniel, nos esclarecer. O exame clínico da paciente, do aparelho cardiovascular, em nível de ausculta cardíaca, define claramente um quadro de hipertensão pulmonar com estenose da prótese valvar mitral, o que é um ruflar diastólico descrito. Quando a gente vai para a análise ecocardiográfica, essa menção não é feita, o gradiente AEVE num plano protético, ele não é tão relevante, mas está presente, e efetivamente se chama a atenção de uma disfunção protética, onde se chama ou se realça o contexto da insuficiência leve da prótese mitral. Me parece que, pelos dados do exame clínico, e ao auscultar um refluxo mitral, um ruflar diastólico mitral não é um dado estetoacústico tão claro assim, é que essa possível estenose da prótese ela seja bastante relevante. Então, eu só queria chamar a atenção sobre isso, porque é uma discrepância clínica e ecocardiográfica, e eu estou valorizando o dado clínico, evidentemente. Perfeito. Exatamente esse teu raciocínio, Luiz, foi exatamente o raciocínio que vai motivar essa primeira parte da discussão, em que eu vou poder abrir espaço para que os nossos debatedores possam seguir algumas linhas gerais de raciocínio. A gente tem aqui 3 armas para poder tomar a nossa decisão. Dados clínicos, eventualmente fazer uso de métodos não invasivos e, em algum momento, fazer alguma consideração em relação a métodos invasivos. Geralmente, a nossa tomada de decisão em cardiologia, ela em algum momento passa por esses 3 pilares. Na questão da tomada de decisão clínica, aí eu ia aproveitar e passar a palavra para o Daniel. A questão é, nesse momento, da forma como se configura o caso, Daniel, o que a gente poderia tomar de decisão adicional? Como é que seria o nosso raciocínio, entendendo que chega uma paciente, aparentemente com um relato claro aí de uma prótese mitral biológica, uma intervenção cirúrgica em 2007, e uma primeira documentação em novembro de uma PSAP de 61. Então, como é que, a princípio, a gente poderia agregar em termos de tomada de decisão? Partindo inicialmente aqui do tema de hipertensão pulmonar, né? Então foi observada essa pressão elevada, estimada no ecocardiograma. Já tem um cenário dela ter uma doença, uma correção cirúrgica da válvula, né? Então o raciocínio na nossa hipertensão pulmonar é sempre se isso aí já justifica essa pressão pulmonar. Ela tem uma pressão ali de 51/10, né? Então, por que eu estou fazendo esse raciocínio? É um raciocínio que tem umas imprecisões aí, né? Se você pega uma senhora de 85 anos de idade, tem uma válvula mitral com as características descritas ali, ecocardiográficas, clínicas e tal, né? E tem uma pressão sistólica na artéria pulmonar estimada em 41, você põe na conta de imediato, para você fazer o seu raciocínio adiante, para você continuar acompanhando, você põe nessa conta aí. Você pega uma pessoa com esse mesmo cenário, tem uma pressão sistólica na artéria pulmonar de 150, né? Você questiona se isso aí
é relacionado a isso. Você está aí com a pressão de 50 mais 10, de 51 mais 10, 61. O que eu faço agora, muito objetivamente, é continuar a investigação para ver se tem alguma outra justificativa, mas botando um peso muito importante a fração aí cardiológica como que explica esse cenário. Uma outra pequena observação, que é o nosso dia a dia na hipertensão pulmonar, né? A primeira coisa, a mais importante é a classificação. A gente anda com a tabela na mão, a tabela na cabeça, né? Põe o pé na porta lá do ambulatório, porque vem milhões de hipertensões pulmonares, né? É classificar. Então, o paciente tem essa pressão, tem uma doença cardíaca, você dá pontos aí para isso, mas não exclui a possibilidade de outros diagnósticos. Mas, quando a gente observa logo uma síndrome clínica muito clara, idosa, se for obesa, não é o caso dela, hein? Agora vamos sair desse caso. Aparece uma senhora idosa, obesa, hipertensa, diabética, com uma síndrome metabólica, é muito comum. Esse é o perfil exato de quem tem uma hipertensão arterial pulmonar do grupo 2, daquela que o coração é o responsável. Perfeito. Com frequência a gente tem esse raciocínio clínico quando o paciente chega para a gente, e a partir daí a gente passa a ter a necessidade de usar os recursos não invasivos. Aproveitar e agradecer mais uma vez o Daniel ter se disponibilizado prontamente a partir em resgate em relação ao Arnaldo, né? Entender nesse momento o seguinte, quer dizer, a gente tem um exame, um transtorácico, feito em novembro, e aí a discrepância e a discordância clínico-ecocardiográfica, o Luiz Antônio chamou bem a atenção, né? A gente vê um relato de um gradiente AEV médio de 5 milímetros, e passam transcorridos 6 meses, a gente chega nesse momento a paciente em classe funcional 3. Nesse momento, assim, o que uma nova avaliação cardiográfica poderia acrescentar alguma coisa? Como é que ela poderia mudar a nossa tomada de decisão, Daniel? O que a gente poderia extrair ao máximo desse método para poder auxiliar na tomada de decisão? Bom, as avaliações que o eco pode acrescentar são em função principalmente do estado dessa prótese. A gente sabe que as próteses biológicas podem evoluir com a degeneração dos seus folhetos, enfim, e com as entidades aí que a gente já conhece que influenciam no quadro básico dela, que era uma hipertensão pulmonar, o motivo da discussão aqui. Então a gente tem vários critérios para avaliar nesse grupo de doentes, tá? E o eco ajuda nesse cenário. Então a gente tem aqui avaliar aí função sistólica do VE, do VD, o aumento arterial esquerdo. Acho que a avaliação da PSAP, isso é um parâmetro dinâmico, né? Esse exame tem um ano, se eu não me engano, 1 ano e pouco. 6 meses. 6 meses? Enfim, a gente sabe que isso pode mudar nesse período. Então, acho que a avaliação é fundamental, não há dúvida que o eco vai ajudar. O transtorácico é importante, mas a gente sabe que nesses doentes com prótese, o uso transofágico é o método que mais agrega informação para a gente e, enfim, consegue esclarecer melhor o estado verdadeiro dessas válvulas. Eu acho que, por enquanto, é isso. Tá certo, Daniel. E sempre fica aquela ponderação, quer dizer, a gente começa a ter discrepância entre métodos não invasivos, clínica, evolução clínica, paciente piorando progressivamente, aí resta o Guilherme dizer para a gente, né, Guilherme, nesse momento você acha que já começa a vislumbrar a possibilidade do método invasivo agregar informação na tomada de decisão? Se tiver, quer dizer, vindo a fazer um cateterismo cardíaco direito, teria algum tipo de nuance que a gente deveria fazer para levar em consideração, no caso dessa paciente sendo portadora de prótese? O que você pode trazer para a gente uma visão inicial disso? Bom, considerando que a suspeita principal recai sobre uma paciente classificada como grupo 2, obviamente não descartando as outras etiologias, mas uma hipertensão pulmonar secundária, uma doença, uma cardiopatia esquerda, uma valvulopatia no caso, eu acho que o CAT direito nesse momento, invasivo, só estaria indicado no momento em que você tiver verdadeiramente uma incompatibilidade entre o julgamento clínico, a avaliação clínica e o ecocardiograma. Aliás, é a única indicação, na verdade, classe 1 para o cateterismo hemodinâmico nas diretrizes de válvula, né? A diretriz de válvula acabou de ser publicado agora um update, e isso não mudou. Você fazer um cateterismo invasivo, obviamente, só para avaliação hemodinâmica, no cenário da valvulopatia, se não há discordância entre o julgamento clínico e o exame complementar não invasivo, no caso o ecocardiograma, é classe 3.
Então não estaria recomendado, imaginando que nós estamos falando de uma paciente com valvulopatia, que a gente assumiu que ela é do grupo 2. Tá? Agora, se há uma discordância entre os dois, obviamente, aí sim é a única situação que um CAT hemodinâmico está indicado, no caso, com uma classe de recomendação 3. Mas, nesse momento, eu acho que a doente precisa repetir um novo ecocardiograma para realmente definir se há uma incompatibilidade entre os dois cenários, o clínico e o ecocardiográfico. Por enquanto, eu não indicaria o CAT direito. Tá ótimo, Guilherme. Então, tendo essa visão inicial, a primeira tomada de decisão foi uma avaliação laboratorial mais completa, um eco transesofágico, e por conta desse dado da hipoxemia mais recente, tendo acesso a esse método de imagem, foi também solicitado uma TC de tórax e passa a ser pelo menos considerada a possibilidade de uma avaliação hemodinâmica invasiva. Inicialmente, esse raio-x de tórax até um raio-x de tórax mais recente, que mostra um aumento de área cardíaca, né, a paciente portadora de um marcapasso bicameral e com campos pleuropulmonares já relativamente alterados, quer dizer, é algo que talvez já comece a trazer uma dica que a gente vai começar a ter um raciocínio diagnóstico um pouco mais confuso, e talvez não puramente raciocinando em termos de alteração de prótese. Na avaliação laboratorial inicial, marcador de necrose miocárdica normal, a parte de bioquímica nada que chamasse muito atenção, CPK normal, eletrólitos aqui só um potássio mais limítrofe, né? Uma hemoglobina de 15,6, quer dizer, não tem um componente de anemia para agregar esse sintoma. Desculpa, esse dado a gente não tem registrado, porque aquele exame que mostrava uma ausência de onda A era um exame feito em novembro de 2016. Na avaliação ao exame clínico, em maio, agora, o registro de ritmo cardíaco regular. Então, esse é um dado que a gente não tem. Não tem. Não era diabética. Quer dizer, ela podia, apesar de ter tido uma ablação, ela podia estar fazendo episódios de FA. Isso não tem exclusão disso, né? Não tem. Não tem isso registrado. O Roberto também queria... De raciocínio clínico, né, para uma paciente dessa idade, embora o tipo 2 de classificação seja dos motivos importantes a serem considerados, e nesse caso, como o Luiz Antônio chamar para a possibilidade de uma avaliação dessa incompatibilidade, da disfunção da prótese com o quadro, até mesmo porque o paciente tem um aumento de ato esquerdo, aumento de ventrículo direito, frente a uma doença mitral prévia, não poder ser excluído, mas apenas pensasse na possibilidade também que a hipertensão pulmonar também é um marcador, especialmente em pacientes idosos em que a função diastólica não possa ser avaliada corretamente, é um marcador de função diastólica. Muitas vezes uma disfunção diastólica importante se traduz muitas vezes por um marcador indireto que é a função, que é a hipertensão pulmonar. E só também não poder se afastar também o outro tipo de hipertensão pulmonar, que é a doença tromboembólica crônica, né, que a gente não pode exigir que tenha história de doença tromboembólica, embolia pulmonar, que até 30% a 40% dos pacientes podem não ter nenhuma história prévia de doença tromboembólica aguda e começar o quadro já com diagnóstico estabelecido de doença tromboembólica crônica como responsável pela hipertensão pulmonar. Verdade, concordo plenamente. Na nossa faixa etária, a nossa população que envelhece cada vez mais, a etiologia tromboembólica sempre deve ser levada em consideração. Luiz Antônio queria comentar novamente? Não, o comentário do Roberto era o primeiro que eu ia fazer, então agora eu só faço o segundo. Evidentemente, nós vamos ver daqui a pouco o eco transesofágico e a atualização da imagem cardiovascular da paciente, que seguramente vai apontar um caminho bastante sólido. Mas eu chamo a atenção para duas coisas. Ela tem 85 anos e na história clínica está lá referida a doença reumática, a febre reumática. Ela faz uma dupla troca mitro-aórtica exatamente 10 anos atrás. Isto não é o comum na doença reumática de evolução de, por exemplo, 60 anos
antes da troca. Então é possível que ela tenha trocado ambas as válvulas também por um contexto fibrocálcico senil do idoso em associação. O outro aspecto de grande importância é que, se juntando a doença reumática com o processo fibrocálcico crônico do idoso, é muito provável que, independente ou não das funções e dos desempenhos das próteses, algum grau de hipertensão pulmonar essa senhora já teria experimentado mesmo antes da operação. Quando a gente agora vê um ruflar diastólico em plano mitral, isso efetivamente pode falar a favor de uma estenose protética que está agravando ainda mais a hipertensão pulmonar, e sem falar que perdas do ritmo sinusal ou eventuais fenômenos tromboembólicos possam fazer com que ela tenha uma hipertensão pulmonar experimentada por aumento da pressão pós-capilar pulmonar, coração esquerdo, e pré-capilar pulmonar. E esses duplos mecanismos em associação podem comprometer e fazer com que a evolução da hipertensão pulmonar seja bastante relevante. Então, é um raciocínio clínico para que a gente possa ter os dados de imagem, os dados funcionais, eventualmente hemodinâmicos, para tentar fechar o diagnóstico da etiopatogenia. Perfeito. Eu queria ainda insistir nesse raciocínio de Roberto Luiz Antônio, chamando a atenção que essa paciente já tem episódio de fibrilação atrial prévio. Além disso, quer dizer, a gente sabe que a fibrilação atrial ela é um fator predisponente do tromboembolismo pulmonar, e essa paciente, pelo relato da história, ela vinha em uso somente de antiagregante plaquetário. Ela não era anticoagulada. Isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, quer dizer, acreditando numa doença epidêmica, que é a fibrilação atrial após os 80 anos de idade, acreditando que existe um histórico de fibrilação atrial, acreditando que ela não está anticoagulada, eu colocaria como de uma relevância importante, não só que possa ser a causa, mas que possa pelo menos estar participando dentro do contexto fisiopatológico, episódios ou, se não de macroembolizações, pelo menos de microembolizações pulmonares. Ok. E Fernando também queria trazer um comentário adicional. Obrigado, Bandeira. A questão da dissociação clínica hemodinâmica foi bem falada, né? Ela realmente tem um ruflar muito nítido, o Antônio enfatizou isso, e tem um gradiente AEVE menor que 10, né? Então, quer dizer, realmente está dissociado. O Laval já falou sobre esse assunto. Quando existe uma dissociação clínica de imagem, o cateterismo direito poderia ser feito. Outro aspecto que eu queria comentar como o Luiz Antônio bem falou e reparou, a etiologia reumática, e com uma correção cirúrgica, dupla troca esquerda muito tardia na evolução, né? A gente vê isso ainda na idade bem precoce, né? No final com 20 anos, por aí nessa faixa, 20 a 30 anos. Mas o fato de que a mulher com doença reumática mitral-aórtica, ela tem uma chance boa de ter tido estenose mitral. E a estenose mitral é o protótipo dessa situação, né, que a gente chamava antigamente de hipertensão reativa, né, em que existe um componente passivo de hipertensão venocapilar pulmonar e reativo das manifestações proliferativas lá da artéria pulmonar, que vão se modificando com o tempo, trazendo um componente ativo junto, né. Então, é aquela situação que o capilar é alto e o gradiente transpulmonar também é alto, né? Associam as duas causas. Talvez explique em parte essa dissociação, né? Então, esse raciocínio de que ela foi operada já com 1 grau, quer dizer, ela vinha ao longo da vida com hipertensão pulmonar pela doença valvar, e agora a disfunção protética, ela, do ponto de vista hemodinâmico, ela é leve, mas do ponto de vista clínico, tem um sopro, um ruflar bastante expressivo. Então, essa questão a minha fala é para lembrar essa questão da estenose mitral, né? Que reúne esses dois componentes, ativo e passivo. Perfeito. Realmente esse é um momento que gera realmente uma certa confusão na linha de raciocínio, né? Bom, na parte laboratorial, a princípio, não tem nenhum dado que seja mais relevante que chame a atenção aqui. Um último ponto importante aqui, contagem diferencial de leucócitos sem nada digno de nota,
uma dosagem de fibrinogênio levemente estocada, coagulograma normal, hormônios tiroidianos normais, quer dizer, ela tem uso de 25 microgramas de levotiroxina, e uma primeira dosagem de BNP de 136. Então, quer dizer, a gente, nesse momento, vai seguir essa programação inicial. A reavaliação cardiográfica, uma avaliação do parênquima pulmonar por método de imagem e o início das considerações em relação à potencial variação hemodinâmica invasiva. Eu vou passar a palavra de novo ao Daniel. Sim, também o Dr. Paulo também vai, vai querer fazer um último comentário antes. Isso. Eu não ia falar até se identificar. Uhum. Bom, então, além do que já foi comentado anteriormente, o que a dúvida dos últimos tempos era exatamente se essa disfunção da válvula mitral dela protética existente, se isso era de tal forma importante que pudesse levar a esse desproporcional aumento da pressão pulmonar. E agora com insuficiência tricúspide grave, com o sistema direito bastante comprometido. Em relação ao que foi comentado sobre o uso crônico de anticoagulante dessa doente, ela estava em ritmo sinusal, no comando de marca-passo dela não foi detectado nenhum episódio de fibrilação atrial e por isso ela estava sem uso de anticoagulante crônico. Discutir se a hipertensão pulmonar dela isoladamente era uma causa para isso e se ela está com esse diagnóstico de tromboembolismo que está oculto, que a gente não tem diagnóstico disso. Isso aí é possível, mas a justificativa é essa. Em relação à disfunção da prótese mitral dela, é uma disfunção que está constante nos últimos anos e não houve piora. A dúvida era se essa insuficiência mitral era uma insuficiência mitral importante. Clinicamente, ela não tinha nem estenose, reestenose importante, nem insuficiência mitral importante. Então isso tem que ficar claro. E quando ela internou com um quadro pior, ela já tinha uma imagem crônica de alteração intersticial pulmonar nas últimas 2 tomografias, que eu não sei se foram mostradas, porque eu cheguei um pouco atrasado. Não, a gente não vai mostrar. Então, 2 tomografias já indicavam a presença de doença pulmonar crônica e piora progressiva de cansaço dela. Então, a dúvida clínica era exatamente o porquê dessa hipertensão pulmonar. Se isso era uma doença intersticial, quer dizer, superajuntada a um problema cardiológico anterior, que é bastante possível e provável, na minha opinião, e o quanto essa disfunção do lado esquerdo eventualmente estaria contribuindo para esse grau de hipertensão pulmonar. Bom, aí quando ela foi internada exatamente por causa disso, para a gente definir a ideia inicial do caminho, havia uma suspeita da gente ter que intervir nessa válvula mitral, fazer um válvula em válvula mitral e ajustar o problema da prótese dela, mas havia uma desconfiança grande que isso pudesse ser um processo indevido, porque não iria resolver o problema dela se a doença pulmonar fosse a causa principal do quadro. Então ela foi internada nesse momento, foi submetida a screening de avaliação, a Cipriano também participou disso. Enfim, e a gente refez o ecocardiograma, não sei se você já mostrou. O Daniel, então, vai começar ser agora. O ecocardiograma transesofágico para vocês e a conduta a seguir, que eu acho que é importante com os resultados e as definições. Bom, Daniel, vou dar a liberdade para você. Bom, só corroborando o que o Dr. Paulo falou, o professor Luiz Antônio comentou sobre o gradiente, lembrando que esse gradiente é superestimado também pelo volume maior da contração atrial desencadeado aí em função da insuficiência mitral transprotética. Enfim, aí a gente consegue aferir uma veia cava inferior dilatada com uma variação respiratória reduzida. Aqui é um sinal indireto que chamou a atenção em relação à severidade dessa disfunção protética. A gente pode ver aí a supressão da onda sistólica. Isso é um sinal direto com bastante, uma boa especificidade aí para sensibilidade para graduar a severidade da disfunção. Então a gente vê ali o sample volume na altura da veia suprahepática e vamos lá, pode passar.
Aqui a gente vê regurgitação tricúspide com a velocidade de 4, 70 de gradiente. Aquela cava a gente pode dar em torno de 15, né? Então 70, acho que 85 uma PSAP razoável aí para a gente estimar. Bom, aqui é o fluxo na pulmonar. Esse é um outro sinal indireto de hipertensão pulmonar. A gente vê aqui uma aceleração, uma rápida aceleração do fluxo pulmonar. A gente chama de TAC, tá? Isso aqui. Quando menor que 100, ele é um sinal indireto também de hipertensão pulmonar. Aqui certamente ele não está com a medida aqui, mas certamente ele deve estar em 70, 80. Mais um dado indireto que corrobora a nossa impressão. Bom, esse aqui é o gradiente, não, esse aqui é o fluxo transmitral, tá? Isso. Aqui a gente vê o que chamou a atenção aqui em função agregando informações a respeito do grau de disfunção protética, a onda E, tá? A gente consegue ver uma onda E aumentada. Não, desculpe, esse é o contínuo, tá? Esse aqui é o gradiente 5, o professor Luiz Antônio comentou. Tá? É um gradiente que, para a prótese, não nos chama muita atenção. Lembrando que, como ele tem uma disfunção protética, ele tem um volume maior na sístole atrial, isso aumenta o gradiente. Então, isso sofre essa variação também por conta do volume atrial. Vamos lá. Aqui a prótese aórtica normofuncionante, um gradiente também não nada preocupante, menor que 20. Tá? Aqui a gente vê algum grau de sobrecarga já das cavidades direitas, tá? Um anel tricúspide de 2.3, um leve aumento do VD, um TAPSE de 1.1, isso denota algum grau de disfunção sistólica do VD. No entanto, a gente sabe que a existência de uma pressão sistólica na artéria pulmonar de 80, quer dizer, um gradiente tricúspide elevado, mostra que esse VD tem reserva e apesar desse parâmetro, né, ele tem uma função pelo menos razoável. Esse aqui é uma outra imagem da veia suprahepática, tá? Da veia pulmonar. A gente consegue ver também a supressão da onda sistólica essa é uma imagem do transofágico e a gente consegue ver a atenuação da onda sistólica na veia pulmonar. Tá? É um outro grau, outra parâmetro indireto que corrobora a disfunção protética importante. Na verdade, todos esses achados nos indicam uma PD2 aumentada. Aqui a prótese aórtica, a gente consegue ver ela abrindo bem. E essa aqui é uma imagem também da área da prótese mitral, tá? A gente consegue avaliar a área da regurgitação. Não tem o valor aqui. Tem mais imagem? Aqui a gente conseguiria calcular uma vena contrata, enfim, as medidas a gente não tem aqui. De qualquer forma, esse foi um jato que não... aorta, um jato central. Pode passar. Essa é a aorta, pode passar, não tem... Ele mostrou para mostrar a regurgitação aórtica. Também o jato central. Bom, na verdade, esse é uma disfunção de prótese principalmente avaliada pelos parâmetros indiretos. Então, a existência de onda sistólica na veia pulmonar, a onda é elevada no fluxo transmitral, com aumento atrial esquerdo, e uma pressão sistólica na artéria pulmonar que talvez não fosse explicada apenas por esses achados. Perfeito, Daniel. Te agradeço pelos comentários aqui que realmente agregam no nosso raciocínio. E realmente o laudo final mostrava então uma dilatação de átrio direito com uma área de 16.7, desculpa, aliado a sinais de sobrecarga sistólica e diastólica do VD, nenhum outro dado em termos de alteração de diâmetro cavitário do VE, um septo interatrial desviado para a esquerda, sem nenhum sinal de alteração da sua integridade.
Aqui, quer dizer, foi colocado, pelo menos no laudo oficial, como sendo uma disfunção de VD com TAPS de 1.1, sem trombos intracavitários, e a caracterização da prótese mitral como estando degenerada com importante refluxo, e sem derrame pericárdico associado. Então, a gente tem essa primeira avaliação cardiográfica como um dado para se tomar a decisão. Só que, em paralelo, a gente teve também a TC de tórax, né, Paulo, que foi feita mais para poder entender a evolução desses dados de parênquima. Agora eu vou pedir, de repente, o Daniel que pode acompanhar essa sequência e a gente poder vir trazer comentários adicionais só para reforçar, Daniel. As imagens da direita referem-se a 2015 e as imagens da esquerda são da investigação mais recente. Se quiser, caso queira que eu progrida as imagens ou faça algum comentário adicional. Acho que vai ter que ir progredindo, para não ficar muito... Tem áreas muito... A gente já via na radiografia de tórax, aquela que você mostrou, uma redução volumétrica, né? Estava um pulmão pequenininho na imagem. Aqui tem esses contrastes, né? Escuros com claros, é uma pavimentação em mosaico, umas áreas... abaixo, vai adiante um pouquinho. Uhum. Volta aquele lá. Já tem uns espessamentos intersticiais, né, septos intersticiais aqui já bem definidos, né? Segue adiante aí. Eu estou apontando para essa aqui, não há grosseiras diferenças, sabe? Isso aqui é uma diferença muito mais até, está mais escuro ali do que propriamente uma evolução óbvia, né? E então tem esse contraste de áreas aqui mais aeradas, menos aeradas, ou mais claras, mais escuras, né? Que mostram um padrão que pode ser várias doenças. Chama mais atenção a gente, eventualmente, ao padrão intersticial, mas precisa ser sempre pensado, né, nesses contrastes, no cenário da hipertensão pulmonar, as áreas de boa perfusão e má perfusão que acontece na embolia pulmonar, né? Essa é uma imagem que acontece na embolia pulmonar. O que é muito estranho é ver isto aqui nesse momento, e ver uma tomografia, essa aqui é 2017, né? Isso, ver a tomografia de 2016, a tomografia de 2015, com o mesmo aspecto, né? Então a embolia pulmonar fica muito menos provável, isso aqui ao longo de 3 anos, sem uma alteração radiológica grande, com essas alterações de perfusão. Então, sugere muito mais um problema intersticial. Desce mais um aí, tem mais um pouquinho aí. Uhum. Esse aqui são os cortes de parênquima. Então, continua o mesmo padrão, né? Esses contrastes aqui de áreas claras, escuras. Aqui tem um filtradinho que parece mais acinar aqui, mais evidente. Continua, Marcelo, só para não ter muita diferença não. Com uma certa desorganização estrutural, e aqui parece um pouco pior, né? Uma desorganização. Aqui não é o corte próprio, mas a gente vê uma aorta e vê uma pulmonar aqui, mas no mínimo do mesmo tamanho da aorta, né? Que já aparentemente uma razão, né? Pulmonar aorta maior do que 1 aqui, né? Então, um padrão de doença no interstício. Na radiografia a gente vê a redução volumétrica, aqui a gente vê os septos intersticiais espessados. Chama atenção porque se vai, ela tem fibrose pulmonar, ok. Por isso que é importante ver a imagem, né? Quando a gente fala fibrose pulmonar, a gente põe na cabeça uma imagem no extremo assim da fibrose. Aqui existem áreas de fibrose pulmonar, mas tem muita área que não dá para saber na tomografia, mas que sugerem ser áreas com inflamação também, e não só com desarrumação estrutural já definida, né? Uhum. Passa mais aí. Aqui mais grosseiro ainda, quando chega embaixo, né, passou a Karina, vai descendo, né, Marcelo? Tem muito complementar. O que aparece ali, que é mais contrastante essa alteração e muito feio, né? Esse pulmão já com um padrão que parece fibrose, um padrão que eventualmente tem algum grau de inflamação, e tem esses contrastes aqui entre mais claro e mais escuro. Bom, então nesse momento, o próprio... sim, claro. Já visto tudo, mas sempre que a gente fala do ponto de vista pneumológico, a gente precisa ver a ausência de derrame pleural, a ausência de adenomegalia, são ausências de informações tomográficas, na semiologia tomográfica, que são muito importantes para compor o raciocínio, né? Segue. Perfeito. E reforçando até o que você comentou, Daniel, quer dizer, então o laudo realmente final ele reforça essa presença de extensas áreas de aprisionamento aéreo, entremeados de filtrado de vidro fosco, um aspecto de perfusão realmente mosaico, né, mas com um padrão que no próprio laudo ele é formalizado, reforçando que é um padrão tomográfico que pouco se alterou em relação a 2015 e 2016, espessamento de septos interintralobulares,
sugerindo fibrose com pequenos linfonodos mediastinais. Luiz Antônio, fazer mais um comentário aqui. Para que nós que não conhecemos o caso, pudéssemos estabelecer um raciocínio, digamos assim, mais sólido. E agora, complementado pelos aspectos pulmonares, não somente comentados pelo Daniel, mas pelas imagens que nós vemos, eu gostaria de fazer um comentário eminentemente cardiológico. O que a gente pode perceber no eco transesofágio é que a válvula protética mitral, ela tem um grau de degeneração em que o contexto hemodinâmico é de insuficiência mitral grave. Não há nenhuma referência à estenose mitral, muito menos um envolvimento concomitante do plano valvar aórtico. Ora, a insuficiência mitral grave, ela pode induzir hipertensão pulmonar, indubitavelmente, mas muito antes disso, ela degenera, ela deteriora o coração esquerdo, notadamente o ventrículo esquerdo, e não é isso que foi observado. Ora, com esse perfil hemodinâmico protético mitral e essas imagens pulmonares, muito bem descritas pelo Daniel e explícitas pela tomografia, o raciocínio ele começa a se derivar agora muito mais para um raciocínio de envolvimento pulmonar, seja ele qual for, fibrose pulmonar em evolução, doença inflamatória pulmonar em evolução, eventos tromboembólicos, a circulação pulmonar subrepetícios em evolução, mas a imagem pulmonar dessa paciente seguramente faz com que a gente pense cada vez mais que o contexto pulmonar, na sua vasculatura, no parênquima e no intestício, devam ser os prioritários, porque a insuficiência mitral protética não produz esse contexto. Se ela viesse apresentando edemas agudos de pulmão de repetição, exato, manifestações clínicas de disfunção ventricular esquerda de padrão volumétrico, mas não é o caso. O próprio BNP baixo também, que era um outro dado 136 também. De BNP. Então, eu derivo o meu raciocínio agora para um contexto eminentemente pulmonar, seja ele qual for. Perfeito. E só para reforçar que a própria descrição do caso, claro que o Paulo, obviamente, acompanha a paciente já há muito tempo, mas para traduzir que assim, isso é a transcrição literal do que havia de registro em prontuário para quem não era o Paulo, vamos dizer assim. E que os dados, obviamente, do Paulo são de suma importância para entender o raciocínio, que depois com a tomografia, que aí a gente conseguiu ter o raciocínio retrospectivo. E conseguir, então, entender o seguinte, que a gente estava lidando com uma paciente com quadro de hipertensão pulmonar em franca progressão clínica, com componentes de 2 potenciais subgrupos de hipertensão pulmonar e que havia uma necessidade de uma tomada de decisão que pudesse vir a envolver terapêuticas talvez mais específicas e direcionadas para a vasculatura pulmonar. André? Esse pulmão não permite que essa paciente faça uma cintilografia de ventilação e perfusão. Mas não cabe a gente estudar o leito vascular pulmonar dessa doente? Passo a palavra para os debatedores. Agora é hora de pegar a bola e passar de volta, né? Eu acho que isso tem que ser colocado em discussão, sim, né? Eu estava pensando em avançar um pouquinho mais para as informações que a gente tem, mas eu acho que essa é uma possibilidade, viu, André? É ter embolia pulmonar. Não acho que é o mais provável, não. A minha probabilidade maior é uma doença, é uma hipertensão pulmonar, como um agravamento de uma doença pulmonar severa, uma contribuiçãozinha, um peteleco lá do coração esquerdo, né? Ou seja, classificando grupo 3, doença pulmonar e hipoxemia, que as duas coisas estão contribuindo muito para esta hipertensão. Um pouco lá do coração esquerdo pode ter uma contribuição trombembólica. Essa é uma coisa que a gente tem que resolver. Não é bem resolvido na minha cabeça ainda não, viu, André? Mas é uma questão. Eu queria depois, acho que no avançar, a gente vai ter uma prova de função pulmonar, umas outras coisas que ilustram, assim, reforçam ainda mais a possibilidade do grupo 3 aqui. Pensou nisso como uma causa mais secundária. Por quê? Um doente com cardiopatia orovalvar que ela tem. Doença pulmonar foi fumante prévia, doença crônica pulmonar. Em ritmo sinusal, sem doença periférica, sem fibrilação atrial, desenvolve sem coagulopatia definida, desenvolveu uma síndrome de hipertensão pulmonar, o tromboembolismo de repetição crônico, ela é pouco provável. Ela pode existir, mas é pouco provável. Então, dentro
do raciocínio lógico de investigação, nós deixamos a hipertensão pulmonar secundária, tromboembolismo de repetição, como uma causa terciária. A gente tinha uma doença com disfunção de prótese, na minha opinião, que não era grave, enfim, mas não interessa isso. O eco frequentemente erra, desculpa. Frequentemente erra na insuficiência mitral, e dessa vez também está equivocado. E tem uma doença pulmonar flagrante, crônica flagrante. E não está pior, e eu acho que essa doença piorou, porque a síndrome de hipertensão pulmonar levou uma falência do lado direito. E a falência do lado direito diminuiu o débito. E ela piorou mais ainda o pulmão e acabou piorando o quadro de hipoxemia. Esse é o meu raciocínio de fora, e como cardiologista, acompanhando o caso. A gente está na sessão, a gente tem muitos dados sutis, e quem está acompanhando é que sabe. Que o relator da sessão não dispõe esses dados para todo mundo poder raciocinar de uma forma mais equânime, né? Então, a impressão que eu tinha era essa. Tanto é que a gente foi para frente na investigação. Mas essa colocação do Daniel, inclusive do André, inclusive foi do Daniel, vamos anticoagular ou não vamos anticoagular? Vamos esperar um pouco para a gente ver se anticoagula. Né? E ela obviamente está com aspirina, enfim, mas que nós não estamos pensando inicialmente, pode ser até que mude isso e volte para a sessão depois com o quadro, eu acho pouco provável, pode ser, não estou dizendo que não. E aí a gente passa a ter que fazer uma outra medida para ela. Vou fazer agora o último comentário, Paulo, complementando o que você falou, e voltando a reforçar um pouquinho o lado do André, que as formas tromboembólicas crônicas, 1/4 delas, você não tem documentação de evento embólico agudo prévio. E existe uma correlação quando você tem uma hipertensão pulmonar tromboembólica, em que não houve um evento embólico agudo prévio, geralmente são as formas tromboembólicas crônicas menos elegíveis para a tominarderectomia pulmonar. Então, caso viesse a ser essa etiologia, traria inclusive um elemento a mais para dificultar a tomada de decisão. Mas é muito pouco provável nessa faixa etária. Dependendo do tipo de condição clínica associada. Doença neoplásica, se fosse, por exemplo. Não no caso dela. Uma doença pulmonar já definida. Não estou dizendo que não seja, estou dizendo que não é um pensamento inicial. Tem que pensar, mas não por causa primária, na minha opinião. Não, com certeza. Só trazer um dado adicional, porque eventualmente o fato de não ter esse dado na anamnese, a princípio não tem como excluir de forma definitiva. E reforçando o que o Daniel falou, e o Paulo também participou da tomada de decisão, a prova de função pulmonar mostrou um padrão restritivo acentuado, com uma diminuição da capacidade de difusão do monóxido de carbono, uma capacidade de 40%, uma capacidade pulmonar total de 51%, quer dizer, e sem distúrbio obstrutivo associado. Então, a princípio, um padrão de avaliação, e o Daniel pode comentar. Isso aí é uma doença exclusivamente restritiva, ausência de obstrução, restrição muito importante, difusão muito diminuída. O que é isso? Pulmão pequeno, né? Como qualquer órgão, nós avaliamos o que? A forma e a função. Tá? Então, na forma, tem lá essa tomografia e radiografia com uma redução volumétrica, na função está coerente com uma redução volumétrica importante. Né? Então, entra aí num capítulo de doenças restritivas, padrão intersticial fino e algumas áreas de fibrose. Eu estou falando isso porque é um raciocínio pneumológico agora, não só da hipertensão pulmonar. Vamos voltar lá para os problemas pulmonares. Como é que a gente aborda uma doença intersticial pulmonar? Aí tem um roteiro próprio para isso, se tem uma questão ocupacional, ambiental, ligada a medicamentos, ligada a doenças associadas, se é uma possibilidade de ser idiopático, tem um raciocínio pneumológico para enquadrá-la numa doença intersticial pulmonar. E agora eu estou reforçando aí a probabilidade do problema pulmonar, principalmente, um pouco do problema cardíaco, principalmente para a hipertensão arterial pulmonar. Perfeito. Bom, então, a partir desses dados, o próximo passo, então, foi programar efetivamente o CAT direito. E o CAT direito... Desculpe, só mais uma outra condição. Claro. Este próximo passo, programar o CAT direito, não foi assim tão automático na nossa cabeça. Refletimos muito para saber se era pertinente ou não fazer o CAT direito. Porque a gente podia estar satisfeito aqui em classificá-la como um grupo 3 e um pouco de grupo 2 e pronto. O que havia aí é uma certa contaminação. O que é grupo 3, o que é grupo 2? Já foi assim, vamos dizer, até colocada a fisiologia, acho que pelo Luiz Antônio, quer dizer, é
é um conceito que existe agora, é a hipertensão arterial pulmonar combinada. Existe o pré-capilar, existe o pós-capilar, ambos estão aí, o gradiente, o Laval comentou também, o gradiente é alto, a pressão capilar é alta, mas o gradiente é mais alto ainda, portanto tem pré-capilar, tem pós-capilar, e como a coisa começou a ficar com muita informação, a gente precisava refinar essas informações, aí foi o cateterismo. E no cateterismo a gente vai ver outras informações que realmente enriqueceu aí a gente, ou enfim, aí comento depois. Não, exatamente. Então, quando ela foi submetida então, ao cateterismo cardíaco direito, ele mostrou como dados uma pressão de átrio direito de 13, a pressão no ventrículo direito de 80 e diastólica final de 13. Quanto aos dados de pressão artéria pulmonar, aí vem efetivamente confirmando com o método padrão ouro, uma pressão pulmonar média acima de 25 mm de mercúrio em repouso, aqui em 51, com uma sistólica de 80, uma diastólica de 31 e o índice cardíaco de 2,1. E aí tem um ponto importante que eu acho que o Guilherme vai poder comentar em relação a detalhes técnicos do cateterismo cardíaco direito, que a gente acabou obtendo dados diretamente do cateterismo cardíaco esquerdo, que geralmente é algo que a gente, com frequência, prescinde durante a investigação hemodinâmica invasiva, mas que, nesse caso, foi feito o uso desse artifício. Mostrando aqui, a pressão da paciente na hora estava 128/80, né? Então 128 de sistólica, a PD2 do VE de 15 mm de mercúrio, inclusive, houve uma decisão à beira do leito de hemodinâmica, vamos dizer assim, em relação à variação de vasorreatividade com óxido nítrico, que documentou uma queda da pressão pulmonar média de 51 milímetros para 42 milímetros de mercúrio. E aí vem o ponto que é o ponto mais complexo da discussão, que é tentar entender como que esses dados eles podem se inserir nesse modelo de paciente, como é que eles auxiliam na tomada de decisão. Vocês podem começar o Daniel ou o Guilherme podendo comentar. Primeiro, de repente, o Guilherme comentando a questão técnica mesmo do procedimento. A gente estava diante desse dilema, né? O quanto que essa doente agora tem de grupo 3, de pneumopatia, o quanto ela tem de pós-capilar, de grupo 2, de cardiopatia esquerda, qual é o percentual, qual é o peso de cada um nisso, e se existe talvez uma terceira justificativa para isso, enfim, doença tromboembólica crônica, ou mesmo um componente pré-capilar novo. Essa doente tem uma doença pulmonar, tem uma doença pós-capilar, mas eventualmente está evoluindo com uma certa reatividade, um padrão reativo, como o Rangel comentou, se isso está se sobrepondo também. Então, o CAT direito é a melhor maneira de você medir essas pressões de forma direta, os gradientes através do pulmão, seja o gradiente transpulmonar, seja o gradiente diastólico, e a partir daí tirar as conclusões e caminhar. Eu chamo a atenção nesse exame a confirmação da pressão sistólica muito alta. Essa doente há 6 meses atrás tinha 60, agora tem 80, 85 pelo eco, e uma média de 51. Um índice de 2,1, um índice limítrofe, né, que tem implicação prognóstica, batendo com resultado já de algum grau de disfunção do VD ao eco. Existe uma questão técnica agora, que a gente não conseguiu ter um valor estimado de pressão capilar pulmonar, de CAP, adequado, com dificuldade de encunhamento, de um valor que o americano chama de reliable, né, um valor confiável, e esse dado ele é muito importante. Então, portanto, a gente decidiu fazer então CAT esquerdo também, colocar um catéter dentro do VE e medir a pressão diastólica final, que é 15. 15 foi o máximo que eu peguei. A pressão diastólica final variou entre 10 e 15 o tempo todo. Então, passou de 15. Obviamente, 15 é a pressão diastólica dentro do ventrículo final. Se a gente considerar que tem uma válvula mitral, uma prótese mitral ali interposta, a pressão do ato esquerdo é a soma dessa PD2 mais o pequeno gradiente que existe através da prótese. Considerando que ela fez um transesofágico, um exame muito bem realizado, e que o gradiente mostrado médio foi de 4, essa pressão no ato esquerdo não chega a 20, né? Medido de forma invasiva, e estou fazendo uma extrapolação, acrescentando ali o pequeno gradiente através da prótese mitral. Ou seja, se a gente está falando de uma pressão do ato esquerdo entre 10 e 15, e eu estou vendo uma pressão média na pulmonar de 51, olha o gradiente que eu tenho através do pulmão. Tenho 51 menos 20, menos 19. Tem um gradiente transpulmonar muito grande. Então eu tenho um componente pequeno pós-capilar, que é o componente derivado da doença valvar mitral, que gerando uma pressão de ato esquerdo que é relativamente baixa,
não é responsável definitivamente por esse nível atual de hipertensão pulmonar, e junto a isso tem uma doença pulmonar que agrega mais um fator para a hipertensão pulmonar, mas na minha visão, na sala, quando eu vi aquele valor de pressão média na pulmonar, está acontecendo alguma coisa no pré-capilar que não está explicado pela doença do lado esquerdo, mitral, e também não está, de certa forma, talvez não esteja tão justificado assim pela doença pulmonar. Eu preciso fazer um teste de vasoreatividade, ver se essa doente está fazendo um padrão reativo, entre aspas, como o Fernando falou. E aí a gente se surpreendeu com o resultado, porque isso, voltando lá para o primeiro slide, além dos guidelines, esse modelo de doente está fora do guideline para fazer vasoreatividade. O teste de vasoreatividade invasivo no cateterismo ele é indicado para hipertensão idiopática, para hipertensão hereditária e para hipertensão secundária à droga, porque são as que respondem basicamente ao teste de alguma forma. A responsividade ao teste é muito baixa, os critérios são muito duros, né? Tem que cair 10 pontos, tem que cair obrigatoriamente para baixo de 40 a pressão média, sem modificar o débito cardíaco, sem cair o débito. 10% no máximo dos pacientes com idiopática respondem, associado à droga 6, 7%, então o restante, se você vai no guideline, ele coloca como classe 3 para fazer. Esse doente seria um classe 3 para fazer o teste de vasoreatividade. Mas, diante desse gradiente tão alto através do pulmão, um gradiente acima de 30, a gente optou por fazer e realmente ela teve uma resposta que dá para quase enquadrar ela como uma vasorespondedora. Ela caiu de 51, 52 para 42, ela caiu praticamente 10 pontos e aquilo caiu praticamente abaixo de 40. Se eu for muito rigoroso nos números, eu não tenho como dar ela como uma vasorreatora positiva, mas eu não tenho como ignorar a resposta vasodilatadora que ela teve. E isso é muito atípico, né? Num doente de 85 anos, que salta de uma hipertensão sistólica pelo eco de 60 para 85 e aos 85 anos faz uma resposta reativa, digamos assim, do circulação arterial pulmonar, capaz de gerar esse tipo de resposta ao óxido nítrico. Então, surpreendeu muito a gente, foi muito interessante. Acho que o CAT foi muito esclarecedor em definir esses valores de gradiente de pressão entre o lado esquerdo e o direito, e principalmente esse dado, que foi um dado que surpreendeu, que foi o dado da resposta vasodilatadora. Eu vou pegar só um gancho no que o Guilherme falou, até para fazer uma pergunta para o Daniel nesse aspecto. Hoje, a subclassificação hemodinâmica de hipertensão pulmonar, ela leva em consideração a pressão de oclusão da artéria pulmonar, dado que não existe aqui. Então, todos os dados de gradiente transpulmonar, gradiente, na verdade, atualmente a gente usa o gradiente diastólico pulmonar, que é a diferença entre a pressão diastólica da artéria pulmonar menos a pressão de oclusão. Quando ela é maior do que 7, isso já denota que já há um remodelamento vascular pulmonar instalado, tanto que ela é classificada como forma pré- e pós-capilar combinada. É uma classificação nova. Agora, Daniel, eu queria saber de você. Você vendo esse dado, a gente tendo dado PD2 de VE, como é que você clinicamente entende a avaliação hemodinâmica que o Guilherme fez e como é que isso daí ajudou na tomada de decisão em conjunta com o Paulo? Ajudou. Ajuda, acho que ajudou muito, né? Acho que ajuda até a gente justificar o que está falando de além dos guidelines. Né? Ela inicialmente tinha uma PaO2 de 54, sem oxigênio, e uma PaCO2 de 53. Uma hipoxemia. Foi até cálculo, chama uma fórmula que dava em torno de 63, seria o mínimo necessário para ela. Né? Mas, voltando aqui ao cateterismo, acho que ajudou muito. Ela tem, então, o gradiente diastólico, a ponto 31 ali, Marcelo, quer dizer, a pressão diastólica na artéria pulmonar, menos o 15, né? A PD2 final, que já dá. Eu vou ter que acrescentar um pequeno gradiente do ato esquerdo, né? Ok. Então, a pressão do ato esquerdo seria estimada em 19. Ok. No máximo 20. Se eu pegar 31 menos 20, eu tenho 11 de gradiente diastólico. E acima de 7 está definido que tem um componente pré-capilar. Não, eu acho que tem um componente pré-capilar e tem uma segunda informação aqui, que é essa queda da pressão para 42, de 51 para 42. Então, não foi uma prova vasodilatadora positiva, mas um fenômeno vasoativo aconteceu ali. Ponto. Por que a gente vai usar isso? Por que isso é importante para a gente agora? E talvez agora justifique essa coisa do além do guidelines. Né? Não é propriamente fora dos guidelines, é usando os guidelines e sendo capaz de dar um passo adiante, mas tem que ser realmente muito cuidadoso, viu? Porque esse estudo todo, você está vendo a quantidade de pessoas super conhecedoras do assunto que foram envolvidas e está cheio de dúvida ainda. Né? Então, o que a gente está vendo agora? Uma vasoreatividade sem caracterizar positividade. Então, agora vou voltar para a situação clínica, o que fazer com essa paciente?
né? Eu acho que vou me adiantar um pouco aqui, quer dizer, eu acho que era até um do grupo 3, porque tem a doença intersticial pulmonar severa, tem um tiquinho do grupo 2 ali, mas tem este fenômeno. O que a gente optou por fazer agora aqui, né? Acho que eu vou me adiantar um pouquinho aqui, né? Pode. É uma paciente, como tinha esse fenômeno, ela não teria indicação, por ser grupo 3, grupo 2, de ser tratada com drogas específicas para hipertensão pulmonar. Mas, como aconteceu este fenômeno aqui, a gente sentiu a possibilidade de usar drogas que fossem vasodilatadoras e reduzissem o remodelamento para que ela tivesse um alívio da sua pós-carga de VD, que é elevada, e que, a meu entender, é o que estava fazendo ou estava contribuindo para ela dar esses degrauzinhos aí de piora, né? Então, eventualmente, a gente ia reduzir a pós-carga do VD, esse VD se aliviava um pouco, ela ganhava débito e isso podia melhorá-la. Qual é a contrapartida aqui, ou o problema que a gente pode ter adiante? Quando você tem uma doença intersticial pulmonar, que você vasodilata onde? Áreas mal ventiladas. Portanto, ela continua sendo mal ventilada e melhor perfundida. O que vai acontecer isso? Vai acentuar a hipoxemia. Então, a gente está falando de uma senhora que tem uma hipoxemia, que tem uma difusão baixa e que eu estou perfundindo ainda melhor uma área mal ventilada. Então, eu vou correr esse risco. Eu vou botar na balança se a minha hipoxemia que eu posso ter como consequência é menor do que as vantagens hemodinâmicas, né, hidráulicas ali da circulação pulmonar. Esse foi o desafio, foi o que a gente fez. O que esse diapositivo, pelo estudo hemodinâmico muito bem conduzido pelo Laval, nos mostra e nos ensina? Primeiro, que o conceito da classificação da hipertensão pulmonar não é dado pela pressão sistólica da pulmonar, mas pela pressão média da pulmonar. Passou de 25 milímetros de mercúrio, a hipertensão pulmonar, ela tem mais do que o dobro. Então essa é uma hipertensão pulmonar grave. O outro dado da própria classificação e do conceito é a pressão de pós-oclusão arterial pulmonar, é a pressão capilar pulmonar. Por um problema técnico, anatômico, fisiológico, ela não pôde ser obtida diretamente, mas se obteve a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, que é o que nós cardiologistas perseguimos à beira do leito no infarto agudo miocárdio complicado. Ela tem 15 milímetros de mercúrio. Ora, como ela também tem um gradiente por conta do plano valvar, esse 15, que é exatamente o ponto de corte, é maior do que 15. Consequentemente, a gente pode pensar hemodinamicamente que a hipertensão pulmonar dela seja prioritariamente pós-capilar pulmonar, porque o critério do aumento de PD2 é de pós-capilar e não pré-capilar, que seria abaixo de 15. Isso vai ter implicação direta sobre o tratamento. Consequentemente, esse nível de análise crítica é que os guidelines permeiam, mas não caracterizam, não explicitam, é que o juízo clínico, o senso clínico vai ter que ser priorizado. Porque por esse dado, a gente tem que pensar prioritariamente o contexto pós-capilar, embora tudo apontasse para um contexto pré-capilar. Perfeito, Luiz. É exatamente isso que a gente procurava trazer, exatamente o entendimento do conceito final disso. Vou pular um pouquinho esse questionamento só para mostrar para vocês que a conduta foi iniciar efetivamente o sildenafil, né, 25 mg a cada 8 horas. Depois foi pedido um laboratório pré-alta que não tinha nada demais, reforçando aqui só o fato do BNP ter persistido não muito elevado, em torno de 173. E, com isso, a paciente até relata inicialmente um mal-estar inespecífico 24 horas após o início de sildenafila, e com 48 horas de início de terapia específica, ela recebe alta para segmento clínico. Então, eu vou fechar um comentário direto e objetivo em relação a um aspecto. O ponto mais importante na hipertensão pulmonar é, como o Daniel falou, classificar. Primeiro ponto. Segundo ponto, só se firma o diagnóstico de hipertensão pulmonar pela avaliação hemodinâmica invasiva. Terceiro ponto, indicar terapias específicas para pacientes que representam os subgrupos mais prevalentes é uma tomada de decisão que deve ser compartilhada com uma equipe multidisciplinar e multiespecialista. Acho que com isso a gente pode fechar a sessão, André. Te deixo à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria pedir aos senhores para que permanecessem um minutinho. Doutor Marcos Vinícius, diretor do hospital, queria falar algumas palavras. Marcelo, eu agradeço imensamente. Agradeço também aos debatedores, Daniel Vetti, Laval,
Daniel e os demais participantes. Marcos, por favor. Obrigado, André. Obrigado. Parabéns pela sessão. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, pessoal. Inicialmente, o seguinte, eu queria, diante de tantas transformações que o nosso grupo econômico vem passando e o Procardíaco também, acho que é importante alguns canais de comunicação, esse aqui é apenas um deles, para deixar bem transparente a comunicação com os senhores. O Hospital Procardíaco hoje é cada vez mais reconhecido em âmbitos nacional, não apenas estadual, no nosso grupo econômico, como referência no paciente cardiológico de um modo geral. Então, estou reforçando esse conceito junto aos senhores e o compromisso dessa direção em reforçar em toda e qualquer demanda, estrutura, necessidade, ajuda no hospital se consolidar como uma marca nacional reconhecida como um hospital de cardiologia de ponta que busca inovação, busca assistência, pesquisa, educação continuada acima de qualquer coisa. Esse esforço vem se refletindo como reconhecimento da nossa instituição, nosso grupo econômico a nível Brasil, na marca Procardíaco como referência em âmbito nacional. Um exemplo disso é palpável pelas recentes transformações e divulgações da marca dos hospitais do grupo, a Milpar, entre Samaritana e Vitória, e o Procardíaco conseguiu perpetuar a sua marca e com, eu chamo de um bom problema, com o risco de ser essa marca ir para outros estados também. Então isso, por enquanto, está em âmbito especulativo, mas eu acho que é um reconhecimento que preciso dividir com os senhores, que esse mérito não é meu, é de todos vocês aqui presentes, que fortalece, dá mais robustez a esse conceito cardiológico. Um segundo ponto, é importante saber que hoje a cardio-oncologia foi uma unidade de 7 leitos foi criada no hospital praticamente um ano atrás. O propósito dessa unidade é o reconhecimento hoje do perfil do paciente oncológico de um modo geral, que não tem tido no nosso entendimento o devido acolhimento e atenção que ele merece. E o Procardíaco, na sua expansão para 150 leitos, se destinou parte desses recursos para atender melhor o doente oncológico, doente de maior idade, com cuidados mais específicos. E um terceiro ponto, antes que vire uma especulação ou muita conversa, muita fofoca, existe um projeto a nível corporativo que foi iniciado em São Paulo e com sucesso, que está chegando ao Rio de Janeiro de atendimento ao paciente politraumatizado. É um projeto esse que a gente identifica uma oportunidade, não é para o Procardíaco, para os hospitais do Grupo Amil, o Procardíaco está inserido nesse projeto do doente vítima de trauma. Lembra os senhores, quando a gente pensa em trauma, não estou me referindo aqui aos grandes baleados, explosões e tiros de fuzil, que pode acontecer, mas são traumas do dia a dia. Então hoje, acho que há um consenso nessa sala, se eu tenho um doente hoje, um paciente ou um médico que tem uma dor no peito ou tem um infarto, procurar o Procardíaco, se é um conceito já estabelecido. A gente busca consolidar junto ao AVC com o plantão da nossa neurologia. E por que não, se alguém se cortar em casa, tiver uma queimadura, vir para o Procardíaco também. Reforço ainda, esse conceito de trauma não é para o Procardíaco, é para um grupo econômico a nível estadual. O Procardíaco é um dos hospitais que participa desse grupo de hospitais. O outro vai ser, a referência vai ser a Barra da Tijuca, no Américas, e o outro em Niterói, no HCN. Mas para essa qualificação do nosso corpo clínico interno, a gente está promovendo os cursos do ATLS para os médicos de emergência, atualizações para a enfermagem e nos cuidados no ambiente hospitalar. É um doente que a gente talvez tenha pouco conhecimento da dinâmica do trauma. Então o hospital passa a fazer parte de um grupo de hospitais que vai atender também ao paciente vítima de trauma, em sua menor ou maior complexidade. Reforço mais uma vez, o hospital não está mudando de identidade. A característica principal, que é a cardiologia, na sua mais excelência assistencial, vai ser preservada e incentivada ao máximo. De novo, nós somos uma referência para o nosso grupo econômico a nível estadual e nacional. E fechando a minha fala, eu queria convidar os senhores aqui presentes para a nossa abertura no dia 21 de junho, uma quarta-feira, no final do dia. Todos receberão os convites via e-mail. Nossa abertura do prédio novo, da Dona Mariana. Então, praticamente é um prédio de 50 leitos, com 4 pavimentos, onde teremos a participação do nosso presidente, doutor Lotenberg. Cláudio Lotenberg vai estar aqui com a gente nessa inauguração. Nosso CEO de hospitais, Luiz De Luca, que vai dar a honra de participar dessa inauguração com uma palestra de abertura. Então, todos são convidados para o dia 21 de junho para essa nova abertura. André, obrigado a todos e boa tarde aos senhores. Obrigado, gente.